Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra aqui em Alagoas. Um dos assuntos mais chatos, digamos aqui, deste mês, para ser bem suave, é a confirmação de mais um mês violento. Casos que chamam a atenção nacional, mas que se repetem de uma certa maneira, de uma forma trágica, como Conisa. Como a CPT pensa nisso, age para evitar chacinas como a que aconteceram agora no Mato Grosso? Acho que a forma mais eficiente que a CPT encontrou foi divulgar esses dados, foi sistematizá-los. É uma terra sem lei? É uma terra sem lei, é uma terra... A impunidade é a certeza de que matar pobre, de que matar sem terra, de que matar camponês, você não vai preso. Essa é a certeza, porque se você tem um massacre como Eldorado dos Carajás, que completou 21 anos, onde 19 pessoas foram assassinadas naquele dia e mais 2 morreram no dia posterior. Você tem 19 com 21 trabalhadores assassinados. O Dom Tomás Balduino, ele sempre dizia bem assim, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o alicerce foram os 19 cadáveres de Eldorado dos Carajás, porque o governo Fernando Henrique foi fortemente pressionado pela opinião pública local e internacional e criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Precisou ter essa chacina para se criar um ministério específico para isso. Passados 21 anos, a gente tem já comprovado 9 pessoas foram assassinadas. Domingo, um outro trabalhador foi assassinado em Minas Gerais também, no assentamento do MST. E a gente já contabiliza 20 mortos. Então, é a certeza da impunidade de uma terra sem lei, onde se resolve porque tem dinheiro, porque tem poder. E, voltando à questão da propriedade da terra, a terra, você pode até ser rico, você pode até ter dinheiro, mas se você não tiver terra, é como se isso fosse a condição sine qua non para você ter poder. Então, se você não tem terra, você não tem poder. Você tem dinheiro, mas você não tem poder. Então, dá espaço para que pobres tenham terra, jamais. Se eu não posso evitar pela lei, eu evito pelo poder de mando. E aí o poder de mando, quando age para tirar a vida daqueles que estão atrapalhando a sua engrenagem, que estão botando areia na sua máquina. É uma coisa só o grande latifundiário e o poder público? Muitas vezes se confunde, a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro, né? Assim, pesquisas mostram assim, que pessoas que detêm cargos públicos como governador, deputado, desembargadores, juízes, são também latifundiários. Então, aí você não pode ter duas cabeças. Eu saio daquele exercício público, eu sou latifundiário, eu deixo o exercício de latifundiário e sou um agente público. É assim, desde sempre que você não sabe o que é o privado e o que é o público. E assim, o Estado, na verdade, ele foi assaltado, o Estado ele foi tomado por esse pensamento. E esse pensamento sempre agiu no país. Existem estados mais críticos que outros? Por exemplo, Mato Grosso, Sim. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, com certeza. Na verdade, o Pará, assim, o Mato Grosso, aquela região ali vamos dizer assim, mais da Amazônia, é uma região muito de denso conflito o tempo todo, de muitos assassinatos, de muita perseguição, advogados, padres, religiosas, trabalhadores, todos assassinados porque ali a terra tem força muito grande, ali tem os grandes interesses das grandes madeireiras. Então, assim, você tem vamos dizer assim, é um conflito eminente, né? Um conflito o tempo todo presente naquela região. Quando se fala da comissão, se fala ecumênica, mas tem a força da Igreja Católica, tem a questão da campanha da fraternidade. Como isso é trabalhado com o homem do campo? A gente, inclusive, o tema da nossa Assembleia foi o mesmo da campanha da fraternidade, né? Que é cuidar e cultivar da criação, né? A gente tem tratado isso muito forte e nós temos um aliado muito grande que tem sido o Papa Francisco, né? Uma sensibilidade enorme com os mais pobres, uma certeza, quando ele diz assim, tocar na carne do pobre é tocar na carne de Jesus, é quando você diz assim, não machuque o pobre que você está machucando Jesus, assim. E também muito forte quando ele afirma assim,
nenhuma família sem terra, nenhum camponês sem terra, nenhuma família sem teto, nenhum trabalhador sem direitos. Assim, ele está dizendo, olha, isso é essencial para que a gente tenha dignidade, isso é essencial para que a vontade, o plano de Jesus, o plano de Deus se realize. Então, assim, nós temos trabalhado esses grandes temas que a igreja tem posto, tem colocado, por entender que elas não somente é da igreja católica, mas cuidar do bioma, cuidar da natureza, guardar a criação é um dever de todos, de quem é cristão, principalmente, mas também de quem não é. O Papa, isso já é uma discussão antiga, mas o Papa colocou muita força nisso quando ele coloca que a terra é a nossa casa comum. Então, se a gente não cuida da terra, a gente vai se acabar junto com ela. Quando se pensa nesse trabalho de campanha, se espera também uma conscientização desse homem do campo pela via da religiosidade, de uma irmandade, dessa fraternidade, nesse sentido? Olha, o homem e a mulher do campo, ele tem uma essência religiosa extraordinária, né? E quando você entra para o sertão, então aí você mergulha numa religiosidade popular fortíssima, com a ligação muito grande com a Igreja Católica. E grandes temas como o direito à vida, como a preservação da natureza, ela, além de ser bíblico, de ser teológico, tem sido grandes temas discutidos com esses trabalhadores no sentido de reflorestar, no sentido de cuidar da nascente. Agora mesmo nós estamos tendo fruto da campanha da fraternidade, da nossa Assembleia, nós estamos recuperando, começamos um trabalho no litoral, hoje inclusive a irmã Cícera, que é membro da CPT do litoral, está visitando e estamos selecionando 10 nascentes onde nós vamos recuperar, em 2 assentamentos, no assentamento Padre Alex e no assentamento Irmã Dorothy, os 2 lá em Porto da Rua. O que reformas agrárias pelo mundo podem ensinar ao Brasil a fazer uma reforma agrária? Olha, eu acho que o Brasil, ele é, vamos dizer assim, ele é peculiar, né? Como dizer, a reforma agrária são oportunidades históricas. Os países que tiveram, por exemplo, reforma agrária após Segunda Guerra Mundial, quase todos os países fizeram, estavam destruídos, precisavam ressurgir, né? O Brasil aboliu a escravidão e jogou os negros nas favelas. Era uma oportunidade de fazer a reforma agrária. Nós ainda temos uma quantidade de terra extraordinária. Ao invés de indenizar, de colocar essas pessoas, essas famílias que foram escravas num pedaço de terra, não, pelo contrário, foi criada a lei da terra para proteger a propriedade, para garantir terra para os ricos e a miséria para os pobres. Então, assim, o mundo deu exemplo, as pessoas não acreditam. Nós temos relações com a Itália, relação com o povo do Canadá, com o povo da Alemanha. Quando eles chegam aqui, eles não acreditam no que eles estão vendo. Coisas que de 50 anos, 100 anos atrás, que esses países já realizaram e o Brasil não consegue realizar pela força conservadora dos latifundiários, daqueles que detêm a terra em Alagoas e no Brasil. A divisão da terra só pode ser feita de uma maneira única, ou você acredita que é possível fazer aos poucos? Olha, eu acho que é um processo lento. Tem um pensamento do Mansano, que é um geógrafo, que ele diz bem assim, ao mesmo tempo que a reforma agrária não se realiza, ela se realiza. Né? É um movimento que parece que não sai do lugar, mas sai do lugar, porque é lento, é devagar, porque ainda não, o conjunto da sociedade ainda não assumiu isso como importante, não entendeu a importância disso, porque a força ideológica ainda é grande, né? Por exemplo, você criminaliza, você vê alguém que faz a luta como um criminoso, né? O direito de se organizar, o direito de lutar é colocado na sociedade como um criminoso. E é constitucional, é legítimo. Então, assim, é um processo muito lento, mas é um processo... Eu acredito que esse processo vai se consolidar no Brasil, porque temos momentos fortes e depois momentos fracos. E eu acho que a gente, na minha avaliação, nós estamos ressurgindo novamente. Essa próxima década eu acho que vai ser de ascensão de massas, vai ser de conquistas da reforma agrária. Apesar de um cenário de direita, não só no Brasil, mas no mundo, né? Quem diria que a França faria uma disputa que está fazendo?
quem diria, que está entre o centro e a extrema-direita, né? A França, que nos ensinou a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E hoje quer fechar os muros, as suas portas. Então, assim, é um processo de direito muito grande no mundo todo, mas acredito também que vai ser de ascensão de massa. O CPT também trabalha, a gente já falou da feira, mas também tem escola itinerante, formação de jovens camponeses. Como tem sido esse trabalho? Nós temos a esperança de que com a educação nós vamos... E aí Dom Edivaldo, quando era arcebispo aqui, ele sempre dizia para a gente, vocês têm que investir nos jovens, vocês têm que investir na educação. E a gente tem uma experiência das escolas itinerantes, de levar a educação para aqueles que estão lá, que não precisam sair, né? E trabalhar com essas crianças, a gente faz encontro dos sem terrinhas, a gente faz encontro da juventude, para trabalhar duas questões básicas, a identidade camponesa, quem somos, qual é a nossa importância nessas lagoas, né? E a questão da produção. Nós precisamos ter uma produção diversificada, uma produção sadia, e a nossa missão é produzir alimentos. A nossa missão não é ser pequenos fazendeirinhos, né? Agronegocinho. Não, a nossa missão é produzir alimentos para a gente e para aqueles que estão na cidade. Pois bem, estou aqui com Carlos Lima, coordenador da Comissão Pastoral da Terra, a quem eu agradeço por ter nos dado essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição de vocês, porque é importante esse diálogo com a sociedade. Eu agradeço também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.